Olá, boa noite. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Uma alegria, né, Marcos, estarmos aqui novamente. Alegria excepcional, novamente, ter uma chance de falar um pouquinho sobre esse que é o gigante da fé cristã, que é Paulo, né? Aquele que realmente que nos legou aí dentro um exemplo maravilhoso de entrega ao Cristo, de entrega a um projeto de vida, né? Fez de Jesus realmente seu projeto de vida, combateu o bom combate, né? Venceu o espinho na carne lá dentro, né? E chegou ao final dizendo que já não vivia, mas é o Cristo que vivia em seu coração. Boa noite, meu amigo Alexandre. Boa noite, meu querido. Sejam todos bem-vindos. Lembrando a nossos irmãos que nós estamos estudando as cartas de Paulo, ainda estamos na carta aos Romanos. Hoje vamos estudar o capítulo 3. Se porventura algum comentário do chat não ficar respondido, a gente pede aos irmãos que, quando for para o YouTube, comente, porque o que é comentado aqui no chat ao vivo, a gente não tem mais acesso depois. Mas vamos procurar, na medida do possível, interagir o máximo, né, Max, com o pessoal. Fiquem à vontade para comentar, para perguntar, para interagir conosco. É uma alegria tê-los conosco nesta noite. Uma alegria imensa. Aqui já dá para a gente ver aqui dentro a Graça, a Dona Aide, Ivânia Maria. Opa! Divino Cecim, meu grande amigo lá de Brasília, o Marcos. Temos aqui dentro as pessoas acompanhando com a gente, vai ser um prazer para a gente falar um pouquinho de Paulo. E falando de Paulo, a gente está sempre, de alguma maneira, falando de Jesus. Né? A gente está sempre, de alguma maneira, falar de Paulo é falar de Jesus, até porque Paulo é aquele que doou sua vida ao Cristo. Ao Cristo, né? Perfeito. E nosso intuito também é trazer aquele cristianismo primitivo, puro, né, dos primeiros cristãos, que a doutrina espírita tem o intuito de resgatar, né, sem dogmas, sem preconceitos, uma visão clara do que é ser cristão. E ninguém melhor do que Paulo retratou isso, muito mais do que escreveu, viveu o Cristo. E é para nós sempre um motivo de exemplo. Até é de Paulo a frase, né? Viver para mim é Cristo e morrer para mim é lucro, né? Oh. É do apóstolo Paulo. Virou muito uma música linda, musicada pelo Anderson Freire, né? Também um irmão maravilhoso, nos lega músicas maravilhosas, e essa também é do Anderson Freire, né? Quem cantou primeiro foi o padre Fábio de Mello, mas foi Anderson Freire que nos legou essa música, letra de Paulo. Muito bom. Vamos fazer nossa prece, então, convidar... Vamos lá, Max. Eu vou fazer a nossa prece de abertura e convidar todos nós para ficarmos um pouquinho, né, dentro com os olhos fechados, mentalizar Jesus, mentalizar as pessoas que a gente ama, mentalizar Maria Santíssima e o próprio apóstolo Paulo, com certeza, né? É uma honra. Mestre Jesus, novamente nos encontramos na sua presença, mestre amigo. Novamente, nesse cair da tarde, final da tarde, o cair da noite, a chegada da noite, nós estamos aqui, iniciando a semana, terminando a primeira quinzena deste mês, pedindo a Ti, Jesus, que nos ampare, que nos abençoe. É interessante porque quando a gente busca o seu evangelho, estuda o seu evangelho, está tão claro a todos nós que tu disseste que seu reino não é daqui, não é deste mundo. Porque se fosse deste mundo, é aqui. Aqui seríamos felizes. Mas seu reino não é deste mundo. E como nos disse o apóstolo Paulo, quem segue ao Cristo, esperar segui-lo apenas numa existência, é um louco. Então nós estamos aqui dentro caminhando, tendo a oportunidade da reencarnação, tendo a oportunidade da existência atual, mas, sobretudo, vivendo essa oportunidade para que no momento
que retornarmos ao plano da vida, retornemos sabendo que combatemos o bom combate, fizemos o melhor que podia, conseguimos levantar os nossos joelhos desconjuntados e seguir a nossa jornada. Sairmos dessa existência, dessa encarnação, melhor do que quando aqui chegamos. Este é o nosso esforço. Caminhar para o alvo, como dizia o apóstolo Paulo, o alvo de melhorarmos a nós mesmos. E assim, Jesus, pedimos que nos abençoe a cada um de nós, que nesse momento estamos ligados pelo amor a Ti, ligados pelo amor a Deus, pelo amor a Ti, pelo respeito ao apóstolo querido, o apóstolo Paulo. Que o Senhor nos acompanhe, nos abençoe, agora e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Muito bom, meu querido. Bom, hoje você vai falar um pouquinho para a gente sobre Abigail, né? Vamos mergulhar um pouquinho em Abigail. A gente vai sempre trazer alguns relances, eu e o Alexandre, como o Alexandre sempre gosta de reforçar, nós temos uma biografia de Paulo e Estevão autorizada por eles, né? Feita pelo Emmanuel, que é o livro Paulo e Estevão. Então, vez ou outra, a gente vai trazer um pouquinho aqui dentro desses flashes. Eu já adianto que hoje, eu pedi hoje a autorização aqui ao meu amigo durante o dia, falei, olha, não vai dar para... De jeito nenhum. Não vai dar para ficar... Não vai dar para ficar só hoje em Abigail. Vamos ter que, na próxima semana, a gente falar um pouco mais sobre Abigail, e sempre no sentido de só mostrar qual a importância de Abigail na vida de Paulo, assim como o Alexandre fez em relação a Estevão. E vez ou outra, durante a nossa jornada, durante a nossa viagem às cartas de Paulo, com certeza a gente vai trazer novamente a biografia de Paulo e Estevão para compartilhar conosco. Perfeito. Eu vou aqui compartilhar a minha tela, dessa vez eu acho que vai, né, Alexandre? Vai sim. Já está bem treinado. Estamos bem treinados. Já chegou aí, né? Já está na... Perfeito, já está aqui. Então, aqui, Abigail na vida de Paulo, né? A gente falar um pouquinho sobre Abigail. Então, quem era Abigail? Abigail era de Corinto. E aí a gente vai lembrar que uma das declarações mais lindas sobre o amor é a primeira carta aos Coríntios, né? Então, dá para a gente fazer alguma inferência que Paulo possa ter pensado nisso, lembrado disso, né? De que Abigail era de Corinto. Era filha de Joquedebe, um judeu, né, um judeu praticante, né, era um viúvo, e que tinha 2 filhos, Abigail e Gesiel, que, como o nosso irmão Alexandre falou na última segunda, é o próprio Estevão, né, depois renomeado por Pedro. Então, Abigail era judia, morava lá em Corinto, era de Corinto, e praticava, né, uma estudiosa e praticante da lei de Moisés. Então, alguém que amava a Deus, alguém que seguia os mandamentos da lei de Deus, e alguém, juntamente com seu irmão, com seu pai, que eram muito, muito estudiosos e muito religiosos em relação à lei de Deus. Essa era Abigail, para a gente entender, né, de onde veio, qual a origem de Abigail. E lá em Corinto, né, Joquedebe é preso, foi preso de uma maneira absolutamente injusta, né, pelos romanos da cidade, lembrando que os romanos é que dominavam, governavam Corinto, e ele é assassinado de uma maneira muito injusta. Gesiel, o filho dele, também é preso, e é enviado às galés, como o Alexandre comentou na última segunda, ou seja, ele foi trabalhar naqueles barcos, nas condições mais subhumanas que possa existir, como escravo, escravizado, buscando ali dentro, onde a sua única esperança era ali dentro do desencarne, acabando que isso não tenha acontecido, porque não era o plano de Deus. E Abigail, então, ela é obrigada a fugir de Corinto. Então, uma outra judia, uma outra senhora, a aconselha a fugir de Corinto, porque se ela ficasse só em Corinto, com o irmão tendo sido preso, o pai tendo sido morto, provavelmente o fim dela seria muito triste. E aí Abigail, só para lembrar que no momento que o pai está expirando,
Estevão, o irmão dela, Gesiel, pede para que ela faça um cântico para o pai. Imagina, ele está desencarnando nas mãos dos filhos, depois de agredido e de tudo mais, ele está morrendo, ele está desencarnando na mão dos filhos. Eu trouxe esse poema tão lindo, né, que ela canta para ele, né, que é sobre os aflitos, é uma prece judia, e que diz assim: Senhor Deus, Pai dos que choram, dos tristes, dos oprimidos, fortaleza dos vencidos, consolo de toda a dor, embora a miséria amarga, dos prantos de nosso erro, desse mundo de desterro, clamamos por vosso amor. Nas aflições do caminho, na noite mais tormentosa, vossa fonte generosa é o bem que não secará. Sois em tudo a luz eterna, da alegria e da bonança, nossa porta de esperança que nunca fechará. Lindo, né? Hoje eu me emocionei relendo esse cântico. Então você imagina essa moça, a beleza, né, do seu amor pelo pai, pelo irmão, por Jesus ainda não por Deus, aonde ela canta isso na hora do desencarne do pai. E aí ela vai para Jerusalém. Ela foge de Corinto com um casal, Zacarias e Ruth, que a adotam como filha. Esse casal, Zacarias e Ruth, também teve o filho assassinado em Corinto pelos romanos, de maneira injusta. E aí eles vão morar em Jerusalém. Lá ela se apaixona por um inteligentíssimo jovem que era judeu e com cidadania romana, o nosso Saulo, da cidade de Tarso. Então, ela vai para Jerusalém, sai de Corinto, não sabia o que aconteceu com o irmão. Para ela, o irmão está lá nas galés, e ela não sabe cadê o irmão, se está até lá, se não está. Ela conta toda a história para Saulo, que é o noivo dela, ela conta toda a história do que aconteceu. Saulo promete em ajudar a localizar Gesiel, mas aí a gente vai entender, né? Ela entendia como Gesiel, ela mal sabia de que ele já estava em algum momento perto de Jerusalém e já tinha o nome de Estevão. E Paulo, inclusive, promete para ela, depois do nosso casamento, depois de eu dar prioridade ao nosso enlace, eu vou ajudar a descobrir seu irmão, que é Gesiel. E eles ficam noivos e se preparam para se casarem. E aqui eu tirei um trecho de um diálogo de Abigail com Saulo. E dá para a gente denotar aqui dentro quanto amor tinha nesse casal, quanto amor, quanta reverência de um ao outro, né? Então, Saulo diz a ela, num dos encontros, lá na casa de Zacarias, viveremos um para o outro e teremos filhos fiéis a Deus. Serei a ordenação da nossa vida, serás a obediência e nossa paz. Nossa casa será um templo. O amor de Deus será a sua maior coluna. E, quando o trabalho exigir minha ausência do altar doméstico, ficarás velando no tabernáculo da nossa aventura. Olha que coisa linda, né? Paulo fala para elas. E aqui é importante, Saulo. E aqui é importante para mostrar como Saulo também, a exemplo de Abigail, eram tementes, eram fiéis à lei mosaica e fiéis a Deus, falando que na casa deles ia ser um verdadeiro templo. Eles iam transformar a casa num templo, a casa quando eles casassem, porque a sua maior coluna, né, seria Deus. O amor de Deus é a sua maior coluna. E também é importante para a gente entender um pouco de Saulo lá na frente, né? E teremos filhos fiéis a Deus. Então, Saulo, que é difícil, né, a gente lembrar que até então era Saulo, mas Saulo tinha planos, obviamente, 1000 planos com o amor da sua vida e de ter filhos fiéis a Deus. Você imagina quanto foi difícil para Saulo e depois já transformado em Paulo, né? E aí ele fez filhos do coração. Mas olha a resposta de Abigail a Saulo. Sim, querido, que não faria por ti? Mandarás e obedecerei. Serás a ordem de minha vida, e eu rogarei ao Senhor que me auxilie a ser teu bálsamo de ternura. Quando estiveres fatigado, lembrar-me-ei de minha mãe, e adormecerei tua alma generosa
com as mais formosas orações de Davi. Interpretarás para mim a palavra de Deus. Serás a lei, serei tua serva. Abigail. Então, imagina o diálogo dessas duas criaturas, como existia um amor tão forte entre eles, como existia aqui dentro essa unidade de pensamento, sendo que colocando o amor de Deus como uma coluna da casa e a dedicação um ao outro aqui dentro, né? Ou seja, uma promessa de amor maravilhosa e que depois a gente vai ver que não se cumpriu aqui na vida física, mas sim na vida espiritual, desde enquanto Saulo e depois Paulo ainda estavam encarnados. Então aqui a gente viu que Abigail vem de Corinto, né? Tinha uma família, essa família é destruída pelos romanos, o irmão é preso, o pai é assassinado, ela foge também para não ser assassinada, é adotada por um casal que tinha um filho que também foi assassinado, conhece Saulo, se apaixona, Saulo por ela se apaixona também, e ali tinham planos maravilhosos, que a partir do casamento dos dois, irem buscar encontrar o irmão perdido, que era Gesiel e que era Estevão. Mas, a partir daqui, aí eu vou ter que deixar para a próxima semana, né, Alexandre? Cenas do próximo capítulo. Vai ficar até aqui, mas esse diálogo é um diálogo belíssimo. Que lindíssimo, também me emocionei hoje ao falar sobre ele. Deixa eu interromper aqui. É claro que a gente convida quem está assistindo ao vivo e quem for assistir depois a ler Paulo e Estevão, como a gente fala, né? Que a gente considera uma biografia autorizada por Paulo, porque não seria possível escrever o que Emmanuel escreveu sem o consentimento dos que viveram aquilo, né? Então, certamente, a gente comenta aqui, com muita alegria que Paulo e Estevão é a biografia autorizada de Paulo, né? Ele escrevendo mais uma carta que é a sua biografia. E é um livro lindíssimo. Quem leu deve lê-lo de novo, né? É incansável esse livro. Cada vez que a gente lê, né, a gente é uma outra pessoa, né? Cada vez que a gente lê um livro novamente, é outra pessoa que lê, né? É verdade. Perfeito. Também penso assim. Então, essa é a Abigail, né? A Abigail, o Alexandre falou um pouquinho de Estevão, semana que vem eu faço mais 2 ou 3 slides só para a gente trazer a Abigail aí, né? Não mais só para a vida de Saulo, mas também para a vida de Paulo, né? Essa divisão é importante aí dentro, né? Saulo e Paulo, né? Mas, assim, um anjo de luz. Abigail, um verdadeiro anjo de luz, um verdadeiro espírito abençoado aí dentro. Mas nós que vamos viajar para as cartas de Paulo, é muito importante a gente entender realmente esses papéis, para a gente entender que lá na frente, às vezes, algumas cartas que ele manda, ali tinha também um homem, né? Tinha um homem ali dentro, com certeza, com sentimentos, com afeto, né? Com certeza. Deixar o Alexandre agora iniciar nossa carta de hoje. Nós vamos fazer a nossa leitura agora, a nossa imersão na carta. Estamos em Romano, vamos ler o capítulo 3, e eu vou dar início à leitura e o Max conclui ela para a gente daqui a pouco. Bom, Romanos capítulo 3, versículos de 1 a 20, os que eu vou ler. Que vantagem há, então, em ser judeu? E qual a utilidade da circuncisão? Muita, e de todos os pontos de vista. Em primeiro lugar, porque foi a eles, os judeus, que foram confiados os oráculos de Deus, e que acontece se alguns deles negarem a fé, a infidelidade deles não anulará a fidelidade de Deus, de modo algum. Confirma-se, pelo contrário, que Deus é veraz, enquanto todo homem é mentiroso, conforme a Escritura. Aí Saulo vai puxar a Escritura. Para que sejas justificado nas tuas palavras e triunfes quando fores julgado. Mas, então, se a nossa injustiça realça a justiça de Deus, que diremos? Não cometeria Deus uma injustiça, desencadeando sobre nós sua ira? Falo como homem, de modo algum. Se assim fosse, como poderia Deus julgar o mundo? Mas, se por minha mentira resplandece mais a verdade de Deus, para sua glória, por que devo eu ser ainda julgado pecador?
E porque, como aliás, alguns afirmam caluniosamente que nós ensinamos, não haveríamos nós de fazer o mal para que venha o bem? Desses tais, a condenação é justa. E daí? Levamos vantagem? De modo algum, pois acabamos de provar que todos, tanto os judeus como os gregos, estão debaixo do pecado, conforme está escrito. Não há homem justo, não há um sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se transviaram, todos juntos se corromperam, não há quem faça o bem, não há um sequer. Sua garganta é sepulcro aberto, sua língua profere enganos. Há veneno de serpente debaixo dos seus lábios. Sua boca está cheia de maldição e azedume. Seus pés são velozes para derramar sangue. Há destruição e desgraça em seus caminhos. Desconheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz é para os que estão sob a lei, que o diz, a fim de que toda boca se cale e o mundo inteiro se reconheça réu em face de Deus, porque diante dele ninguém será justificado pelas obras da lei, pois da lei vem só o conhecimento do pecado. Max. É uma verdadeira aula de teologia, né? E aí ele continua, né? Agora, porém, independentemente da lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus que opera pela fé em Jesus Cristo, em favor de todos que creem, pois não há diferença, visto que todos pecaram e todos estão privados da glória de Deus. E são justificados gratuitamente por sua graça, em virtude da redenção realizada em Cristo Jesus. Deus o expôs como instrumento de propiciação por seu próprio sangue mediante a fé. Ele queria, assim, manifestar sua justiça, pelo fato de ter deixado sem punição os pecados de outrora, no tempo da paciência de Deus. Ele queria manifestar sua justiça no tempo presente, para mostrar-se justo e para justificar aquele que apela para a fé em Jesus. Onde está, então, o motivo da glória? Fica excluído. Em força de que a lei, a das obras? De modo algum, mas em força da lei da fé. Porquanto nós sustentamos que o homem é justificado pela fé, sem a prática da lei. Ou acaso ele é Deus só dos judeus? Não é também das nações? É certo que também das nações, pois há um só Deus, que justificará os circuncisos pela fé, e também os incircuncisos através da fé. Então eliminamos a lei através da fé? De modo algum. Pelo contrário, a consolidamos. Lindíssimo, né? Lindíssimo, Muito né? bom, né? Esse não é à toa, né, capítulo... que Jesus não escolheu, né, Max? O doutor da lei, não, né? Não. Foi buscar então, um doutor da lei, né? Ele dominava a velha escritura, né, a Torá, como com grande habilidade, né? Lindíssimo mesmo, muito bom. E aqui, né, vou deixar, daqui a pouco cada um de nós vai comentar pelo menos um versículo, mas só dando uma visão, né? Paulo está escrevendo essa carta aos Romanos, que é uma maravilha da teologia, né? Além de ser uma maravilha histórica, né? Ele está trazendo para a gente, quando ele fala gregos e judeus, a gente já falou disso na segunda, ele está falando daqueles que eram judeus e todos os outros, né? Que eram os gregos. E aí que ele está falando, uma coisa é você estar na questão da fé, da lei, a outra é a prática, né? E esse textinho que ele coloca, essa frase é muito interessante, né? Pois, então, eliminamos aqui.
é certo que também das nações, por um só Deus que justificará os circuncisos, ou seja, os judeus, pela fé, e também os incircuncisos, Incircuncisos. através da fé, que é Através da exatamente os fé. gentios, né? Muito bom. Então, Essa construção que ele realmente, faz, né? ele estava na diretoria. Eu vou deixar aqui o Alexandre comentar um versículo, depois Não, eu muito bom. comento. A gente tirou um trecho aqui, Max, do item 13, né? Capítulo 3, item 13, e ele fala, sua garganta é sepulcro aberto. E a gente vê como Paulo é forte, né? Paulo faz umas afirmativas incisivas, né? Ele pega as escrituras, ele constrói toda uma ideia para dizer que o povo judeu não se... essas obras da fé, né? Essa questão da justificação, porque é o que Jesus falava, né? São sepulcros caiados, porque por fora adornados, mas por dentro não tem conteúdo, não tem sentimento, não tem a lei de amor vigorando nas suas atitudes. E aí Paulo faz essa construção, né? Que os homens ainda são, ainda tem a garganta um sepulcro aberto, né? E a gente às vezes traz de forma mais eufêmica, mais poética, mas o que ele está dizendo aqui é que sepulcro é onde a gente sepulta o que sobrou, né? A morte, o indivíduo morto, aquilo que vai apodrecer, a carne putrefeita, né? E aí, comparando o homem que fala o mal, o homem que se justifica por atitudes exteriores e não pela o seu comportamento diante do seu próximo, diante de Deus, ele vai trazer essa construção, né? Tanto é que ele faz esse paralelo, eu vou reler só um trechinho aqui Fique que à ele vontade, cita, meu irmão. 3,13, tá? Ele diz assim, sua garganta é sepulcro aberto, sua língua profere enganos, há veneno de serpente debaixo de seus lábios. E por que ele traz isso? Porque a serpente no Antigo Testamento é o primeiro adversário de Deus. Então, o primeiro adversário de Deus, e adversário a gente entenda como Satanás, como demônio, como aquele que está fazendo anteparo ao projeto de Deus. Então, Deus tem um projeto para todos nós. E o projeto é ser feliz e é para hoje, né? Através das escolhas, das atitudes, do que a gente faça de bem aos nossos semelhantes. E o projeto do Satanás, que é uma figura simbólica, e não é um indivíduo. Satanás é uma atitude. Então, o indivíduo que vai contrário à lei de Deus, ele é a serpente. Quando Jesus fala, né, dos fariseus, né, vós sois serpentes, né, não entram e nem deixam os outros entrarem. Ele não está blasfemando, ele está fazendo uma interpretação, é uma interpretação bíblica, que todo aquele que age contrário à lei de Deus, ele age como Satanás, ou diabolos, que o diabo vem do grego, né? E é essa desconstrução que Paulo está fazendo. Então, não é porque você é judeu que você tem prerrogativa ou privilégio. Você tem, sim, sim um depositário de um bem muito grande. Mas, se você não justifica com a sua fé, com sua fidelidade a Deus, isso nada mais é do que um sepulcro aberto. E é o que Emmanuel comenta, né? Eu trouxe alguns trechos aqui que ele diz, ele vai desenvolver essa ideia do sepulcro, né, do sepulcro aberto, né? Ele diz assim, o indivíduo enquanto um comportamento de um sepulcro aberto, que isso, qualquer um de nós pode deslizar e cair nisso aqui, né? Então, toda vez que a gente é contrário à lei de Deus, que a gente não faz todo o bem para o nosso semelhante, podemos estar agindo dessa forma. Então, é uma autoanálise que cabe para todos, né? Ele diz assim, enxergam apenas os defeitos, os pontos frágeis e as zonas enfermiças das pessoas de boa vontade que lhes partilham a marcha. Então, aquele indivíduo que só sabe ver o que tem de ruim no outro, o que tem de ruim na vida, o que tem de ruim nas situações que o cercam. Ele não tem lições positivas para trazer, né? Será que tem gente assim, Alexandre? Olha, eu, como diz lá na nossa terra, né, eu desconfio que ainda tem muita gente assim, viu? E é interessante, eu me lembro, né? Eu não sei se eu comentei aqui com a gente, mas nos nossos estudos a gente sempre comenta, né, do André Luiz. Eu comentei no nosso estudo, se não me engano, que André Luiz vai reclamar lá pro mentor Clarence, que o traz lá do Umbral, né, pro Clarence, e reclama, e reclama, e reclama. E aí Clarence fala, André, você quer melhorar? Quero, mas você tem certeza mesmo que você quer ficar bem? Quero. Primeira coisa, pare de reclamar, meu filho.
Porque a reclamação é uma enfermidade, a reclamação é uma doença de longa duração e de difícil tratamento. Porque se você está reclamando, você já está indo no caminho contrário do que Deus quer para você. Porque tudo que está na sua vida, ou você escolheu ou Deus planejou. É melhor pensar que Deus escolheu, né? Porque se você planejar suas desgraças, você vai se sentir muito mais culpado. Mas aí fica da consciência de cada um. Mas nada chega a nós sem propósito, né? Já Nada. diz o Velho Testamento, né? Não cai uma folha de uma árvore sem a concessão do Pai. Então, todo mal que chega até nós, ou é uma prova, ou é uma expiação. Cabe a nós interpretá-la e como reagimos a ela vai definir se é mais prova ou se é mais expiação. Quanto mais se reclama, com certeza é mais expiação. Quanto mais você aceita, com certeza é mais prova. Isso não é o Alexandre que está falando, está no Evangelho. Então, é uma das formas de você tentar distinguir o que é prova e o que é expiação. Se você aceita de boa os problemas, as dores, as doenças, significa que você está passando por uma prova. Se você está reclamando, está maldizendo, está negando, está falando que era para ser no outro, não era para ser em você, aí é uma expiação. E o pior, além da reclamação ser uma enfermidade de longa duração e de difícil tratamento, você não está pagando a sua dívida. O que complica mais ainda, né? Porque pagar a dívida reclamando, para Deus não vale. Porque você não passou na prova, né? Você não tirou a nota suficiente. Vai começar de novo. Então, toda prova que você faz e não passa, tem que fazer de novo. Assim funciona com qualquer aluno em qualquer escola. Então, reclamar das provas e das expiações é o primeiro passo para ter que repeti-la. Então, eu aprendi há um bom tempo a não reclamar de nada. Em tudo, dai graças. Né? Dai graças. E dai graças em tudo. Então, olha só. Concluindo como Emmanuel traz para a gente a interpretação dos sepulcros abertos, né? Emmanuel diz assim, desses indivíduos que só reclamam, que só proferem fel, que só proferem veneno de tudo que falam. Semelhantes aprendizes, profundamente desventurados pela conduta a que se acolhem, afiguram-se-nos de fato sepulcros abertos. Exalam ruína e tóxicos de morte. E aí ele traz a conclusão para a gente. Quando te desviares, pois, para o resvaladiço terreno das lamentações e das acusações, então, lamentações, que são as reclamações, e as acusações do que você está sofrendo. Quase sempre indébitas. As reclamações são indébitas. Reconsidera os teus passos espirituais e recorda que a nossa garganta deve ser consagrada ao bem. Então, se não for bom, fique calado. Se não for ajudar, melhor não falar nada. Pois só assim se expressará por ela o verbo sublime do Senhor. Então, se você quer ser de fato um instrumento de Deus, que de sua boca só saia o bem, só saia o amor, só saia coisas que frutifiquem nos outros, né? A ser espelho do Criador. Né? E esse é o nosso objetivo, né? Gravitar para a unidade divina. Tal é o objetivo da humanidade. Paulo, lá no Livro dos Espíritos, ensinando para a gente. Qual que é o nosso objetivo? Gravitar em torno do Criador, fazendo a vontade de Deus. Por favor, Max. Ainda antes de eu comentar aqui sobre o versículo, corroborar com o que você falou, da sua fala, né? A importância da questão do verbo, né? Jesus também várias vezes nos cobrava isso, né? Quando ele fala, olha, se vocês acham que aquele que faz o mal para o seu irmão, não. Se você disser raca, né? Já para o seu irmão, se você disser que o seu irmão é louco, você já está penalizado. Então já nos lembrava de ter cuidado com aquilo que a gente fala, com aquilo que a gente coloca. A palavra é muito forte, né? E ela tem ali dentro um caminho e ela vai traçando. Em outra parte, Jesus diz, né? O mal é o que sai da boca do homem, né? Não é o que entra, não é a questão da comida que é impura, da bebida, mas é o que você faz, porque do coração, né? A boca fala do que está no coração, né? Do que está no coração. E aí a gente tem que ter mais esse cuidado. E hoje, quando a gente pensa em redes sociais, vamos lembrar que essa fala, como o Alexandre colocou, essa fala não é só a fala dita, né?
É a expressão da comunicação. Então, às vezes, também é o escrito. É quem escreve, faz um post, passa para frente alguma coisa no WhatsApp, Fake ou usa news. tudo isso. Fake news, né? Porque, às vezes, perdão, Marcos, a gente precisa lembrar... Perdão. Não, pode falar. Por favor. Você, às vezes com intenção, às vezes sem intenção, mas aqui está uma questão da gente ter um pouco mais de cuidado, né? Vigiar e orar. O dolo ou não dolo vai da inocência de cada um, né? Dolo ou não vai da inocência. Mas, assim, a fala aqui, ele está dizendo a forma de se comunicar naquela época, né? Porque a gente evoluiu em termos de comunicação. Não evoluímos tanto em termos morais, né? Porque ainda prevalece a dor e o desamor, né? Eu digo sempre nos nossos estudos, a gente tem algumas queridas irmãs que fazem parte do nosso estudo aí no nosso grupo, que se fôssemos verdadeiramente um país cristão, ninguém passaria fome. Ninguém moraria embaixo de uma ponte, ninguém não teria onde morar. Então, estamos estagiando ainda para sermos cristãos de fato e de direito, porque, como a minha esposa fala, né, o verdadeiro cristão nunca falta nada, mas também nunca sobra. Porque se está sobrando para você, para alguém está faltando. Então, a natureza, ela vive em equilíbrio. Se você se desequilibra ou traz o desequilíbrio para você, você pode estar gerando desequilíbrio em alguém. Não quer dizer que você seja obrigado a fazê-lo com quer que seja. Mas, como cristão, você tem que procurar um infortúnio do seu semelhante. Não basta aquele que bate na sua porta, como diz o Evangelho, né? O pior infortúnio é aquele oculto. É aquele que você tem que ir atrás para fazer o seu melhor, para você demonstrar o amor de Deus, e como o Emmanuel fala, né? Sermos instrumentos de Deus. Então, o potencial a gente tem, falta atitude, né? Muitas vezes falta atitude de verdadeiros cristãos, né? Que esses irmãos tinham, e que Paulo tinha. Por isso que Paulo escreve tão bem, porque Paulo era amigo das pessoas. Ele criava vínculos afetivos, intimidade, conhecia o nome das pessoas, conhecia a vida delas, se preocupava com as pessoas. O que hoje é muito mais difícil. As relações hoje são muito mais superficiais em qualquer nível que a gente fala, né? Dificilmente a gente tem relações de amizades sinceras e verdadeiras, né? As amizades são todas de superfície, né? Eu acho que a questão que você falou da gente... Na verdade, eu acredito que a gente precisa estar atento, né? A gente precisa estar... e por isso a importância também da oração, da prece diária, para que você esteja atento ao seu redor, ao seu derredor, né? Às vezes é o que você falou, às vezes alguém está com um rosto, não está bem no trabalho, você naquele automatismo, você não consegue chegar ali e fazer uma leitura e falar o que está acontecendo, tem alguma coisa que eu posso fazer. A gente ajudar, né? A gente vive num automatismo tão grande, né? E aí a gente... E tem umas coisas tão gostosas que acontecem na vida da gente. Eu fui hoje ali no Veraus cortar o cabelo, e aí quando eu parei o carro do lado, tinha um menininho vendendo doce, e aí esse menininho vendendo doce é o menininho que vende doce lá na frente do Tomás todo sábado. Olha, mas nós ficamos tão alegres nós dois, tão alegres. É um menino aí de uns 8 anos, e nós ficamos tão alegres. Eu lembro do garotinho, eu lembro dele, Marcos. Aquele menino que vende o doce. que vende brigadeiro, né? Brigadeiro. Aquele menino. Confessando aqui pra gente, eu sempre compro, tá? Nem sempre como, mas sempre compro. Não, eu nunca como. Eu faço assim com ele lá, mas eu faço assim com ele. Eu ensino ele a fazer caridade também. Todo sábado no Tomás, eu compro os brigadeiros dele, ou 5 ou 10, R$1, e falo para ele: agora você distribui para quem precisa do brigadeiro, que estiver saindo do Tomás. E aí eu falo, mas você distribui tudo. Mas nós ficamos tão alegres, nós dois ali, de estar abraçando o outro. E aí a moça que corta meu cabelo falou assim: nossa, aquele menininho é seu parente? Eu falei: é igual, porque a gente passou esses 4 meses sem se encontrar, né? E aí nos encontramos, ficamos muito alegres. Foi uma coisa tão boa que aconteceu. Então, assim, a gente tem sempre que ficar com os olhos abertos e procurar a oportunidade de ser útil. Perfeito. Procurar a oportunidade de ser útil, né? A gente tem sempre essa oportunidade. Lê aqui o outro versículo desse. E é muito interessante que na Bíblia de Jerusalém, essa que a gente está acompanhando, se a gente for lá e buscar do ladinho desses textos de Paulo, como o Alexandre comentou quando eu estava lendo, ele estava chamando o Velho Testamento.
Exatamente. Eram Salmos, né? Lado, tem os Salmos. Salmos e Isaías. Ele cita Salmos e Isaías. Que ele vai buscar lá, né? E aí, pegando lá no 3,16, ele diz também: há destruição e desgraça em seus caminhos. E aqui, eu também busquei aqui nos comentários de Emmanuel, alguns trechos, né? Quando o discípulo, então se é discípulo, nós estamos falando de alguém que já conhece o Cristo. Exatamente. Então, quando um discípulo se distancia da confiança do mestre, se esse discípulo, se ele asila o desespero, ele apaga o tênue clarão da confiança na alma do próximo. Olha que coisa forte. Então, nós estamos falando que aquele de nós que já é discípulo do Cristo, imagina então a responsabilidade nós quando a gente diz que nós somos espíritas, ou que nós somos católicos, ou que nós somos evangélicos. Qualquer um que segue o Cristo. Mas se a gente entra em desespero, a gente apaga o tênue clarão da confiança na alma do próximo. Né? Então, a gente está passando por uma pandemia, eu nunca vi tanta gente com medo de morrer na minha vida. Né? E está aqui. Se asila o desespero, apaga o tênue clarão da confiança na alma do próximo. Emmanuel continua: se busca refúgio na casa fria da tristeza, asfixia o otimismo naqueles que o acompanham. Olha a responsabilidade de quem se diz discípulo do Cristo. Quer dizer, se fica triste, se abriga na tristeza, você está tirando o otimismo, o ânimo de todos os outros que estão olhando para você. Porque ele olha e fala: se esse que se diz cristão está em pânico, assim, né? Se esse que se diz cristão está nessa tristeza, e eu? E aí, Emmanuel, o texto é um pouco mais longo, mas eu resumi aqui, busquei os pontos. A determinação divina para o aprendiz do Evangelho é seguir adiante, ajudando, compreendendo e servindo a todos. A todos. Muito bom. Servindo a todos. Então, olha, a determinação divina para o aprendiz do Evangelho é seguir adiante, ajudando, compreendendo e servindo a todos. Essa é a disposição, é aquilo que cada um de nós que tenta seguir o Cristo precisa buscar. Estacionar é imobilizar os outros e congelar-se. Olha só. Revoltar-se é chicotear os irmãos e ferir-se. Aí o Alexandre falou das lamentações, né? Exatamente. E quando tem a revolta? Mas por que eu? Pior ainda. Comigo, né? Então tá aqui. É chicotear. Imaginou? Os irmãos e ferir-se. Autoflagelação, né? Autoflagelação, né? Fugir ao bem é desorientar os semelhantes e aniquilar-se. Então, olha a responsabilidade daqueles que se dizem discípulos ou que querem abraçar o Cristo. Porque conhecer Jesus Cristo em espírito e viver longe dele será espalhar a destruição em torno de nossos passos e conservar a miséria dentro de nós mesmos. Aqui Emmanuel sendo Emmanuel, né? Fortíssimo. Nossa, fortíssimo, né? Eu vou até reler, olha, porque conhecer Jesus Cristo em espírito e viver longe dele, ou seja, a gente já conhecendo Jesus, mas optar por viver longe da prática do Cristo é espalhar a destruição em torno de nossos passos e conservar a miséria dentro de nós mesmos. Então, aqui nós estamos falando de estacionar de fato, né? Ou seja, é a gente ter a oportunidade de encontrar com Cristo, conhecer ao Cristo, mas evitar e aí conservar a miséria de nós. Então, aqui eu me lembro muito, hoje quando eu estava estudando para a gente fazer, relendo, marcando os pontos, de novo é Jesus dizendo, né? A quem muito foi dado, muito será cobrado. A quem muito foi dado, muito será cobrado. E quando eu vejo assim, olha, é muito interessante, né? Porque conhecer Jesus Cristo em espírito e viver longe dele é espalhar a destruição. Aí, de novo, aquela palavra de Jesus aos fariseus. Vocês não eram cegos, mas agora que vocês enxergam, agora sim vocês são responsáveis. Agora vocês são responsáveis, exatamente. Antes vocês eram cegos, agora vocês estão enxergando. Então, eu chego a crer, e aqui o comentário é meu, né, não é do Emmanuel, eu chego a crer que nós, que conhecemos o Cristo e não o seguimos, estejamos mais longe daqueles que ainda não conhecem o Cristo. Esse é
Fortíssimo, né, Max? Essa é a minha avaliação quando eu li isso aqui hoje, né? Assim, estudando. Ou seja, nós que conhecemos e não praticamos, eu acho que nós estamos mais longe eu diria do reino assim, de Deus do que o contrário, do que aquele que nem conhece o Cristo. Eu diria que estamos mais comprometidos, né? Mais comprometidos. Porque, como diz o André Luiz no livro Agenda Cristã, né? Se tendes uma semana de conhecimento do Evangelho, já tendes trabalho para muitas encarnações. Então, uma leitura breve no Evangelho, sabendo o que é certo e o que é errado, buscando dentro de você a lei de Deus, te dá ensejo a se transformar-se por muitas e muitas e muitas vidas, né? A gente sabe o que é certo e sabe o que é errado. O duro é arrancar o homem velho de dentro, né? E trazer só o Cristo para dentro de nós, né? Viver o Cristo 100%, né? Porque é doloroso, né? Arrancar o mal que ainda habita dentro de nós é doloroso demais. Estamos no caminho. Olha, a Marinete me ajudou, que o menininho do Brigadeiro é o Kevin. Agora eu não vou mais esquecer, agora é o Kevin. Kevin, né? Pronto. Eu pedi para todo mundo ficar à disposição de fazer um comentário, mas o Cecinho aqui, meu amigo divino Cecinho, o meu amigo Cecinho coloca assim dentro. Lembrando que não verbalizar é um ganho, né, um crescimento espiritual, mas quando conseguimos controlar nossos pensamentos, aí sim, estaremos no caminho trilhando. Perfeito. Meu amigo divino, quando a gente nem pensar no mal, eu vou dizer para você que a gente já não vai estar nesse planeta mais, não. Já vai estar mais para cima, né? Eu acho que a gente coisa boa, né? Acho que a gente já deu uma subida, mas obviamente já tem mérito, né? Mesmo quando a gente, como diz o Evangelho segundo o Espiritismo, mesmo quando a gente pensa, mas não faz, ou seja, pelo menos a gente não se compraz, né? No mal, a gente já está dando um ganho aqui dentro, né? Com certeza. Alexandre, queria que você comentasse aqui o comentário do Gilson. Opa! Meu amigo Gilson também. Grande Gilson. Temos que reconhecer o nosso grau de responsabilidade que nos compete. O exemplo move montanhas. Muito bom, hein, Gilson? Muito bom. O exemplo, na verdade, quando dizem assim, o maior ensinamento é o exemplo, eu digo que isso é uma falácia. Porque o único ensinamento é o exemplo, não é o maior, é o único. A única forma de você mudar alguém é primeiro se mudando, é primeiro mostrando que você é diferente, porque aquela de faço o que eu digo, não faço o que eu faço, não vale, né? Não vale. Para o cristão, não vale. Porque vale muito mais fazer do que falar. Né? É a questão da obra da fé, né? Como Paulo fala dos judeus, né? Que os judeus falam a justificação pela obra. Porque esse é um sentido bíblico de que os judeus achavam que fazendo os rituais da religião deles, de colocar o óleo, de colocar o azeite, de deixar a vela acesa, de sacrificar, das ablações, eles estariam justificados pela fé. E Paulo fala que não é assim. Você justifica a sua fé pela fidelidade a Deus, pelo seu compromisso em ser melhor a cada dia. E aí vai o exemplo, né? Todos nós temos a capacidade de transformar em um raio de ação para atuar. É claro que quanto mais evoluído é o espírito, maior o poder de penetração que ele tem nas massas. Vide o Cristo, né? Mas 2000 anos, né? Ele ainda está cada vez mais vivo e a sua mensagem cada vez mais atual. Hoje, 2020, os nossos cientistas, os nossos psicólogos, os nossos psiquiatras, os nossos cientistas estão desbravando aí o sistema límbico, o córtex pré-frontal, mostrando que a evolução do ser ainda está por vir, né? O nosso processo evolutivo ainda está em andamento, né? Mas o que eu queria dizer também é o comentário sobre bastou um mineiro, né? Um mineirinho, que foi o mineiro do século, né? Fundou-se em Minas, no Brasil, mais de 500 centros espíritas, ou no nome dele, ou vinculados à mensagem dele, e só no estado de Minas Gerais, mais de 250 centros espíritas, né? Trazendo a mensagem do Cristo, trazendo a mensagem de amor, mostrando que cada um tem a capacidade de ser exemplo. E quem for estudar a vida de Chico Xavier, ele não tinha motivo nenhum para ser feliz, viu? Ele não tinha motivo nenhum para estar o tempo todo doando amor. Mas é porque o amor que ele doava não é o amor que a gente via, é o amor que ele já tinha construído dentro dele mesmo, e que ele já trazia. Então,
para ver o poder de persuasão e de transformação pelo exemplo, né? Lembrando o mestre, que é inigualável, incomparável e para nós ainda imensurável, e lembrando o Chico, que é algo um pouco mais próximo de nós, né? Mais próximo, digamos, da nossa realidade. O meu amigo Theo, lá de São Paulo, faz uma pergunta Opa. agora que é maravilhosa, né, a gente falar. Por favor, Max. Dá para ficar o dia inteiro discutindo sobre isso, mas eu vou falar e o Alexandre também. Mas o Theo fala assim, sabendo que Paulo, né, era monoteísta, ele colocou aqui radical, quer dizer, tão voltado ali dentro a Deus e a Moisés, vivia segundo a lei mosaica, como ele aceitou o Cristo com relativa facilidade, né? De pronto ali na estrada de Damasco. Né? Na verdade, Theo, assim, eu vou colocar a minha visão, o Alexandre coloca ali, mas belíssima a pergunta. Agradeço você pela pergunta. Paulo, exatamente isso, Paulo era um doutor da lei mosaica, né? Alguém que estudou com Gamaliel, alguém que era um profundo conhecedor da lei mosaica, dos livros da lei mosaica, e lá na lei mosaica, lá em Moisés, lá em Isaías, principalmente, se falava claramente da vinda do Messias, da vinda de um Cristo, né? Da vinda de um Cristo. Então, Paulo sabia exatamente ali dentro que viria um Cristo, viria um Messias ali dentro. Estava prometido isso lá nas Escrituras. E Paulo perseguia aquele Messias que ele não sabia que era o Messias, sem conhecê-lo, né? O debate com Estevão, que o Alexandre chegou a comentar na última segunda-feira, maravilhoso os debates com Estevão, mas na minha visão ali, Paulo, aquela inteligência, né? Que era um homem inteligente, ele sabia o racional dele, mas ele vem na estrada de Damasco, começa a sentir desconforto, né? Ali em cima do camelo, começa a sentir, começa a relembrar, começa a vir flashes da vida dele desde quando nasceu, depois tudo que passou com Estevão, com Abigail, e aí ele vem aquele clarão, ele cai. Vem aquele clarão, ele cai, aí o próprio espírito dele sente aquela luz. Imagina a luz do Cristo chegando perto de nós. Então, aquela luz, aquele Cristo que veio pessoalmente para encontrá-lo ali dentro, aquele homem inteligentíssimo, aquele homem que falava grego, que falava hebraico, que falava latim, imediatamente ali dentro entendeu que este é o Messias que havia de vir, né? Esse é o Messias que eu esperava. É exatamente o que eu esperava, porque ele pergunta, quem és tu? E Jesus diga, eu sou um Jesus, Saulo, aquele que tu persegues. Né? E aí Paulo, com essa entrega maravilhosa, diz, né? O que tu queres que eu faça? O que tu queres que eu faça, mestre? Ou seja, na verdade, ali encaixou para Paulo, né? Aquele encontro encaixou, ele sempre conheceu a lei. E é interessante, Theo, porque nós vamos ler nessa viagem as cartas de Paulo, tem uma carta maravilhosa, que é a carta aos Hebreus. E na carta aos Hebreus, Paulo faz exatamente isso. Ele fala aos Hebreus de que Jesus não veio contra a lei, ele é exatamente o cumprimento da lei. E na carta aos Hebreus ele faz como se fosse uma narrativa, uma síntese do Velho Testamento, e depois o encontro com Jesus como sendo uma única história, né? Mas vou deixar o Alexandre falar um pouco aqui, responder um pouco. Theo, né? Theo, né? Theo. Mas eu acho mais bonito Timóteo, viu? Aqui para nós eu acho mais bonito Timóteo, viu, Timóteo? Tamo junto. Eu vou confessar, viu? Eu acho que eu não falei antes aqui, mas meu apelido quando eu era criança era Tito. Não sei porquê, viu? Mas todo mundo me chamava de Tito, mas tudo bem, né? Vamos para frente, né? Vamos melhorar cada dia. Olha só, eu acho meio relativo essa questão de relativa facilidade. Não foi, né? Porque ele teve contato com Cristo, com Estevão, ele teve contato com Cristo com os primeiros cristãos, né, com Abigail, ainda com Estevão apedrejado às beiras da morte, Estevão fala para a irmã, e ele ouvindo, minha irmã, releve isso que ele fez, porque ele defendeu Moisés com todas as suas forças. Quando ele conhecer o Cristo, será da mesma forma. E aí ele abandona tudo, larga Abigail, depois ele volta para conversar com a Abigail, tenta reatar com ela, e ela já à beira da morte. Inclusive, no dia que ela desencarna, Paulo vai visitá-la e ela fala, olha, meu querido,
Os lares da terra não foram feitos para nós. Mas Gesiel esteve comigo essa noite me dizer que hoje mesmo eu partiria para o mundo espiritual. E de lá nós o assistiríamos. E ele mandou um recado para você, de que Jesus te ama muito. E Jesus tem muitos planos para você. Então, Jesus já vinha cercando ele já há um bom tempo. Né? E ele não entendeu, né? Não entendeu. Perseguiu, matou. Mas a relativa facilidade que o nosso irmão Timóteo falou, eu vou ler 2 trechinhos pequenininhos de Paulo Estevão. Diz assim: a visão, no entanto, parece dilatar-se ao infinito. Outra luz lhe banha os olhos deslumbrados. Não era o sol, era uma outra luz. E no caminho que a atmosfera rasgada lhe desvenda, vê surgir a figura de um homem de majestática beleza, dando a impressão de que descia do céu ao seu encontro. Rasgou o ar e um homem, parecendo um sol, ao seu encontro. Sua túnica era feita de pontos luminosos. Os cabelos tocavam os ombros da Nazarena, os olhos magnéticos, imantados de simpatia e de amor, iluminando a fisionomia grave e terna, onde pairava uma divina tristeza. E aí segue o que a gente conhece, né? Saulo, Saulo, por que me persegues? E aí tem a poesia, né? Não recalcitre contra os aguilhões. E não é isso que está escrito. Está escrito assim: Saulo, por que você está dando coice nos aguilhões, né? Por que eu te chamo, eu te adulo, eu te convido, e você está igual um cavalo bravo, só dando coice? E aí, concluindo, né, a imagem, né, que ficou de Saulo, né, e como não foi tão fácil para ele, diante dos olhos tinha agora, e assim, aquele Cristo magnânimo e incompreendido. Os pregadores do caminho não estavam iludidos. A palavra de Estevão era a verdade pura. A crença de Abigail era a senda real. Aquele era o Messias. Então caiu a ficha. Ele viu o espírito crístico que coordena a evolução do nosso planeta. O Cristo para nós é um sol. Imagina você ver, e Jesus fez questão de aparecer em toda a sua magnanimidade para Paulo, para lhe mostrar que ele o cobria com seu amor. Tanto é que ele passou 3 dias cego. Imagina você olhando para uma luz muito intensa. Olhando para o sol durante alguns segundos, a gente já queima a retina. Imagina você olhando para uma luz como o sol, ele passou cego 3 dias, né? E continua para eu encerrar. A história maravilhosa de sua ressurreição não era um recurso lendário para fortificar as energias do povo. Sim, ele, Saulo, via-o ali no esplendor de suas glórias divinas. Então, Jesus apareceu para Saulo em toda a sua majestática beleza, em toda a sua grandeza espiritual. E nenhum de nós conseguiria olhar para o Cristo sem ficar cego, né? O que aconteceu com Saulo, né? Mas Jesus, em todo momento, não condena, não critica, porque o amor nunca critica, o amor nunca condena. E foi relativamente fácil, porque o amor de Jesus cobre a multidão de nossos pecados, né? Então, por isso que foi fácil. Porque se depender só de nós, não é fácil, não. Mas aí, considerando que a gente fazer uma brincadeira, um comentário, mas é uma brincadeira real, né? Foi relativamente fácil porque foi na mesma encarnação de Paulo, né? Com poucos anos, né? Ah, sim, perfeito. Nós temos 2000 anos. E ainda 2000 anos se passaram e nós estamos aqui, e a gente ainda está aqui dentro com dificuldade para aceitar de fato Cristo, né? Não de boca, mas de prática, né? De caminhar com Cristo, como a gente viu hoje na carta aos Romanos, né? Aos Romanos. Estamos chegando ao final aqui dentro, mas só ler os 2 comentários, né? Que tem por favor. O Cecim fala, meu amigo divino, vendo os relatos da dificuldade de Paulo, a dificuldade que Francisco de Assis teve para retomar a sua missão, conclui que a matéria tem um peso indescritível sobre nós, com certeza, né? Verdade, verdade. Tanto é que os mais iluminados, eles se escondem, né?
Quanto mais elevado é o espírito, mais ele se esconde, viu? Mais ele quer uma roupinha mais ou menos, né? Mais ele quer uma coisa meio rasgada, meio furada, para não cair de novo, né? Vide Chico Xavier, né? O médium do século, né? Nasceu numa famíliazinha pobre, simplicidade. Porque os bens materiais, aliás, está no Evangelho, né? A prova da beleza e a prova da riqueza são as provas mais difíceis pelas quais a criatura passa na encarnação, né? Então são provas dificílimas e a maioria sucumbe, né? A maioria de nós sucumbe nessas provas. Tem outro comentário do Gilson, né? Você quer ler? Pode fazer aí, pode fazer. Lembrando que no momento que Paulo transformou em seguidor do Cristo, ele aplicou a mesma energia que usava com o juiz mosaico. Perfeito, Gilson. Homem íntegro em tudo o que fazia. Exatamente. Paulo, ele tinha a energia correta, a direção é que estava errada, né? Assim como os espíritos superiores nos ensinam. As paixões são muito importantes, porque elas são a alavanca do nosso ideal, mas elas têm que ser domadas, elas têm que ser direcionadas, elas têm que ser bem conduzidas. Todos nós temos potenciais, né? E conduzindo eles para o lado do amor, a gente sempre ganha. Tem essa pergunta, né? Lá no Livro dos Espíritos tem uma pergunta exatamente sobre as paixões, né? E os espíritos comparam a paixão com um corcel, né? Corcel, o cavalo, né? Não recalcitre contra os aguilhões, né? Corcel ali Por que você está dando coice? E fala que a razão tem que guiar, mas que é importante, exatamente, né? Obviamente. É importante ter. Porque é uma fonte de energia, né? É uma energia criadora, né? Acho que estamos chegando aqui dentro ao nosso final do nosso estudo aqui dentro, né? Acho que o Alexandre comentou hoje, a gente está usando uma plataforma que é o StreamYard. Então, na verdade, vocês assistem pelo YouTube, mas eu e o Alexandre ficamos trabalhando dentro do StreamYard. Porque no YouTube só pode uma pessoa falar. Então, esse a gente consegue falar em 2 pessoas. O Instagram só pode uma pessoa falar. Então, por isso que a gente usa essa plataforma. Mas depois que fica gravado, os comentários não ficam. Então, se alguém depois quiser fazer alguma pergunta para o Alexandre, ou comentar, a gente sempre está colocando lá as referências bibliográficas, pode entrar depois da gravação do YouTube e colocar lá dentro, que a gente vai comentar e vai trabalhar. Mas eu quero agradecer a cada um desses que estão aqui dentro conosco, que acompanhou conosco, né? Agradecer o Alexandre e pedir o Alexandre para fazer a nossa prece de encerramento. Opa, agora, meu irmão. Só o último comentário do nosso irmão aqui do Cecim, né, do Divino. Meus irmãos, essas noites de segunda-feira têm sido maravilhosas na companhia de vocês. Muito obrigado. Quem agradece somos nós, né, Cecim? Nós agradecemos a oportunidade que a espiritualidade nos dá, né, de, nem que seja por alguns minutos, né, a gente está mais próximo dos trabalhadores de Jesus, né, e nos inspirarmos nele, né, porque eu tenho a plena convicção de que as dificuldades que eles tinham no primeiro século são as mesmas que a gente tem hoje, né, a gente tem que resolver por dentro os problemas que temos, porque estando bem dentro, tudo fora é mais fácil de ser resolvido, né, Max? Com certeza. Então vamos fazer a nossa prece? Eu peço aos irmãos que estejam conosco agora para a gente nos concentrar um pouquinho em nossos pensamentos, possamos fechar os nossos olhos, e mais uma vez nesse clima de harmonia, esse clima de amizade sincera, daqueles que verdadeiramente, Senhor Jesus, desejam olhar para dentro de si, desejam rever seus conceitos, desejam fielmente seguir os seus passos. Sabemos, Senhor, de quantas dificuldades temos, de quantas dores, quantos remorsos, quanta falta de conhecimento e de fé ainda temos. Mas já temos, Senhor, o desejo de aprender, o desejo de te seguir, o desejo de sermos fiéis a ti. Que possamos crescer a cada dia, Senhor, que possamos reconhecer em todas as circunstâncias, em todas as situações, em todos os irmãos que cruzem o nosso caminho, como um divino instrumento para o nosso progresso, como uma dádiva que Deus nos dá para nos reconhecer, para nos melhorar e para agir com todas as nossas forças para o nosso progresso. Obrigado, Senhor, que essas alegrias possam ser compartilhadas com todos que cruzem o nosso caminho durante essa semana e que tu permitas, na próxima segunda, estarmos aqui reunidos mais uma vez em seu nome. Que a tua paz esteja sempre entre nós, Senhor. Que assim seja.
Assim seja. Um grande abraço a todos. Meu amigo Alexandre, que Deus o abençoe. Parabéns. Amém. Todos nós. Eu que a gente vai agradeço. estar, se Deus quiser, na graça do Cristo, na segunda-feira a gente vai estar aqui de Se novo. Deus quiser. Enquanto nos for permitido, meu irmão. É ele que manda. É ele que manda. Eu sou daquele, viu, Max? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Obedece quem tem juízo. Agradecer a Ivânia, Marinete, minha amiga Andresa, lá de São Paulo também. Opa. O meu amigo Cecim, lá em Brasília, Gilson em Brasília, meu amigo Nunes, né? Aqui do Tomás, Nunes, a Sônia. Grande Nunes. Um abraço, querido. O Nunes já passou aqui por um Covid aqui. Dona Aide, Sônia, todos nós aqui dentro, todos vocês que estão assistindo, Vera. Então, vários amigos aqui dentro conosco, Andressa, minha amiga, vários amigos conosco aqui dentro. Muito obrigado a todos vocês. Que Deus abençoe a todos vocês, que a gente tenha uma noite de paz. Beth, Mamed, Nádia, Isabel, todos. Um grande abraço a todos. Marcos, todo mundo. Vamos orar os nossos anjos da guarda, né, Max? Orar os nossos anjos da guarda, quem sabe eles não nos reúnam na espiritualidade para eles sim nos darem uma aula de verdade, né? Para continuar hoje à noite o nosso estudo. Para continuar hoje à noite, né? Com a graça de Deus. Grande abraço a todos. Fiquem em paz. Abraço a todos. Fiquem com Deus. Deus abençoe. Tchau.